O patrimônio cultural em pauta pelos 1080 AM. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Boa noite, ouvintes. Momento do Patrimônio, entrevista hoje Fernando Recena, doutor em Engenharia de Materiais pela URGS, pesquisador da Cientec, Fundação de Ciência e Tecnologia, e professor do curso de Engenharia da PUC. Recena é autor de 4 livros, entre eles Técnicas aplicáveis a trabalhos de restauração de prédios de interesse histórico e cultural, lançado na Feira do Livro de 2014. Boa noite, professor Recena. É um prazer recebê-lo novamente aqui. Boa noite. Professor, o senhor fala que em obras de restauração é necessária a interação entre arquitetura e engenharia e que é conveniente contar com a colaboração de profissionais de outra área de conhecimento, como historiadores, sociólogos, arqueólogos. De que forma essas interações enriquecem o processo de restauração? Na verdade, por exemplo, é melhor falar em exemplos, o prédio da Secretaria da Fazenda aqui em Porto Alegre. Se fez todo um levantamento histórico e ficou evidente que a fundação daquele prédio é sobre estacas de madeira. Sobre as estacas de madeira, então, tem um radier de concreto, uma grande laje de concreto, e sobre essa laje foi feito o prédio, foi erigido o prédio. Então, se a gente não tem esse conhecimento histórico, talvez alguém pudesse pensar, para resolver os problemas de umidade na parede, em rebaixar o lençol freático. E talvez a cabeça das estacas de madeira ficassem aerada, viessem a apodrecer e no futuro próximo talvez o prédio apresentasse problemas estruturais. Então esse conhecimento histórico não é só pela parte histórica, digamos assim, como a gente conhece a história, mas é o histórico da construção, a época em que foi construído, os materiais que eram usados, as técnicas que eram utilizadas. Isso é que vai nos dar, digamos assim, a base para que se possa fazer a investigação correta, o projeto adequado e a execução respeitosa a todas essas informações. Professor, o que difere o trabalho de restauração em prédios históricos de intervenções em outras edificações? Em tese, não deveria haver diferença, porque a história ela continua a ser contada permanentemente. Então, uma edificação ela é o produto do trabalho de um profissional que estudou a melhor forma de enquadrar as necessidades de uma comunidade, de uma pessoa, de uma família, naquela, digamos, edificação, naquele bem material. Então, isso por si só tem um valor, A mudança radical, ela altera completamente essa história. Então, um prédio, uma casa, por exemplo, construída nos anos 60, é um tipo de construção muito característico, Então, simplesmente, em alguns bairros de Porto Alegre, essas casas são desmanchadas, são levantados prédios, e a essência do bairro vai se perdendo, Hoje, o que é a Carlos Gomes, perto do que era há anos atrás? Contava uma história, Carlos Gomes, sim, das grandes mansões. Então, aquilo tudo se perdeu. Hoje é uma coisa que não tem mais identidade com o passado de Porto Alegre. Professor, como se capacita um profissional para atuar na restauração de prédios históricos? Que caminho ele segue levando em conta o cenário atual? Bom, a minha atuação ela é eminentemente técnica. Eu sou engenheiro, não sou arquiteto. Eu não estudei, ao menos assim, organizadamente em cursos a história da arquitetura. O meu conhecimento todo é de autodidata. Então eu comecei a me envolver com prédios históricos e achava que eu precisava aportar esse conhecimento teórico, mesmo que não fosse diretamente ligado à engenharia, e fui estudando, e com isso eu fui percebendo melhor os conceitos estabelecidos com relação a essa matéria. Existem cursos de especialização, mas a verdade é que a restauração ela envolve um conhecimento muito mais amplo. Na verdade, ninguém restaura alguma coisa se essa pessoa não tiver cultura. Então, o restauro envolve muito mais do que simplesmente um diploma ou um certificado de um curso. A pessoa precisa realmente entender aquilo, sentir aquilo,
E a partir daí, então, poder imaginar como aquele trabalho deve ser feito. Infelizmente, hoje a gente sabe que para muitos profissionais, a restauração é apenas um nicho de mercado, né? É mais uma obra que tem algumas características diferentes, algumas exigências diferentes, e muitas vezes, quando é possível, eles atalham o caminho, né? E para a maioria das pessoas isso não é percebido, mas para quem conhece a restauração sabe que ali foram feitos alguns procedimentos não muito bem adequados, né? Então, na verdade, realmente aquele que vive o restauro, se ele não estiver lastreado com uma grande base cultural, ele jamais vai ser um bom restaurador. Como deve ser feita a escolha dos materiais para o restauro de prédios históricos? Bom, isso é um tema extremamente polêmico, né? Na verdade, o ideal seria que a gente pudesse usar os mesmos materiais. Mas mesmo que a gente conseguisse os mesmos materiais, existiria uma diferença de tempo de 100, 150 anos. Mesmo que a gente usasse os mesmos materiais, o comportamento seria completamente diferente. Eu acho que aí entra exatamente a parte técnica do restauro, porque significa entender os materiais originais, como eles eram produzidos, o que aconteceu com eles ao longo do tempo, e tentar, com os materiais similares ou de mesma natureza que se dispõem hoje, fazer uma adaptação para que eles tenham um comportamento mais próximo possível daqueles materiais, ou do que aqueles materiais têm hoje, né? Então, esse é o grande trabalho. Quer dizer, quando a gente fez a restauração do Palácio Piratini, aquele revestimento do Palácio Piratini é só cimento e areia, cimento branco. Só que o cimento branco que se produzia em 1906 é completamente diferente do cimento branco que se produz hoje. Hoje, a gente tem um cimento estrutural de altíssima resistência. Em 1906, o cimento branco nem era calcinado na temperatura de clinkerização, quer dizer, era um cimento de baixo rendimento. Então, a gente tem que pegar o cimento que se tem hoje, misturar com cal, né? E descaracterizar o cimento de hoje para deixar ele mais próximo possível do que ele era naquela época. E aí é que o conhecimento dos materiais é fundamental, né? Então é uma maneira de fazer essa adaptação, respeitando o prédio, respeitando os materiais, né? Mas tornando, digamos assim, viável a restauração, de maneira que ela tenha durabilidade, que ela não cause nenhum impacto visual por diferenças, etc., né? Então esse é o grande objetivo, né? Poderiam falar sobre esse debate, essa disputa que existe na cidade, a gente observa, eu observo isso também no bairro Petrópolis, quando saiu o inventário dos bens imóveis da região, onde entrou essa questão, arquitetos e engenheiros se colocando nas duas posições a respeito da posse, ou seja, do direito do proprietário de vender aquele bem edificado, ou se desfazer dele, enfim, ou destruí-lo, e a questão do interesse histórico-cultural mais amplo que aquele determinado bem poderia ter. Como é que o senhor se coloca? A sua posição já está mais ou menos delineada, né? Mas eu fico pensando no seguinte sentido, não deveria haver, por parte do poder público, um incentivo maior, por exemplo, que os proprietários pudessem manter as suas casas, no caso de não haver possibilidade financeira para isso, isenção de impostos, para justamente estimular, de repente, essa preservação. Eu acho que isso é extremamente importante, né? Eu não sei se é o poder público ou o poder político, né? Eu não saberia bem dizer. De qualquer maneira, precisa haver algum tipo de incentivo. E mesmo sem incentivo, tem pessoas, por exemplo, né, que no momento que a casa foi listada, ele imediatamente restaurou a casa né? Eu posso citar um exemplo, o Dr. Abrão Slavutsky, né? Ele me chamou porque estava restaurando a casa dele, na qual ele morou muito tempo, e eu fui lá ajudar e incentivar que realmente ele mantivesse. Então é uma pessoa que entendeu perfeitamente qual é o objetivo, né? O que estraga é o interesse econômico, né? Isso é que é realmente o grande, né? E a verdade é que a cidade precisa ser zoneada, prédios altos só em determinados locais. Um prédio alto é uma coisa nova, ele precisa estar numa cidade nova. E a cidade antiga tem que permanecer como era. E assim é em outras cidades do mundo, né? Por que não em Porto Alegre?
né? Então isso é que tem que ser bem claro. Outra coisa que se passa aí, que eu acho que vale a pena a gente esclarecer, não pode haver divisão entre arquitetura e engenharia, né? Na verdade, a construção sempre foi um atributo do arquiteto. Vitrúvio, lá, dos romanos, era arquiteto. Todos os grandes construtores da antiguidade eram arquitetos. A engenharia, ela surgiu, né, com o exército, a engenharia militar. A engenharia construía pontes, ferrovias, túneis. De repente, a engenharia saiu do exército e se transformou em engenharia civil. Daí vem o nome engenharia civil. E aí começou a haver essa intersecção com a arquitetura e parece que as pessoas gostam de brigar, quando na verdade é a mesma coisa, o objetivo é o mesmo, são visões diferentes, mas o objetivo tem que ser o mesmo, né? Então, não é uma questão entre arquitetos e engenheiros, é uma questão entre poder econômico e preservação, né? Então não existe essa diferença entre arquiteto e engenheiro, né? Eu gosto de colocar a coisa sempre dessa maneira. Professor, o senhor estava comentando, antes de começarmos a entrevista, que está envolvido agora em outra forma de preservação. Eu estou batalhando muito agora sobre a preservação do Guaíba. Né? O Guaíba está sofrendo uma agressão muito violenta que as pessoas que não têm história com relação ao rio não conseguem perceber. Talvez isso seja assunto para um outro, porque não deixa de ser preservação de um patrimônio que nós temos, que é o Guaíba, né? Então, na verdade, todos os morros de Porto Alegre são grandes rochas de granito, né? E essas rochas, elas acabam tendo uma cobertura vegetal muito pequena, e em seguida vem a decomposição do granito, que é o saibro, uma mistura de areia e argila, e as edificações estão, digamos assim, subindo esses morros, né? E cada chuva enche de areia o dilúvio. De onde é que sai tanta areia no dilúvio? E essa areia que se tira do dilúvio, parte dela vai para o Guaíba. Na foz de todos os arroios que a gente tem ao longo do Guaíba, a gente tem coroas imensas de areia. E isso é o que aparece. O que não aparece está assoreando o rio, está diminuindo o calado. Nós estamos perdendo o Guaíba por essas questões, né? Então essa é a minha briga agora, a minha luta agora com preservação do Guaíba. Eu tenho um artigo escrito bastante longo sobre toda a formação da areia, como as coisas acontecem, né? E sugerindo algumas alternativas. E eu pretendo publicar em algum veículo, aí não sei se eu vou conseguir, mas é polêmico, né? Mas eu acho que é uma luta que vale a pena também. Preservar um bem maravilhoso que a gente tem, que é o Guaíba. Boa noite, então, professor. Muito obrigada pela sua participação no Momento do Patrimônio. Boa noite. Boa noite, professor. O Momento do Patrimônio conversou hoje com Fernando Recena, doutor em Engenharia de Materiais pela URGS, pesquisador da Cientec, Fundação de Ciência e Tecnologia, e professor do curso de Engenharia da PUC. Recena é autor de 4 livros, entre eles Técnicas aplicáveis a trabalhos de restauração de prédios de interesse histórico e cultural, lançado na Feira do Livro de 2014. Este programa é uma realização do Setor de Patrimônio Histórico da Superintendência de Infraestrutura da URGS. O SPH coordena o projeto Resgate do Patrimônio Histórico e Cultural da URGS, que capta recursos para a restauração dos prédios históricos da universidade e a sua adaptação à acessibilidade universal. A edificação que será contemplada pela campanha de arrecadação de recursos deste ano é a Capela de São Pedro, prédio mais antigo do conjunto edificado da universidade, localizado na Estação Experimental Agronômica, em Eldorado do Sul. Para saber como contribuir, acesse nossa página www.predioshistoricos.urgs.br ou entre em contato conosco pelo e-mail
prédios.históricos@urgs.br. O Momento do Patrimônio tem produção e apresentação de Guta Teixeira e Diego De Vincenzi. Gravações Kleber Trindade. Edição Claudionei Costa. Mesa de áudio Jefferson Gomes. Voltamos na próxima terça-feira, às 20h30. Boa noite a todos e até lá.